Oi, amigas, e aí? Acabei de sair do trabalho, tô aqui cansada, mas e vocês? O que vocês estão fazendo? Oi, amigas, desculpa a demora. Eu tava treinando e acabei me perdendo no tempo, mas eu tô aqui já, então vamos logo fazer esse negócio. Ela faz o treino dela. Tudo bem, amiga, acabamos de entrar também. E aí, gente, tudo bem? Que trabalho a gente vai fazer hoje? Então, a gente precisa fazer aquele trabalho do grupo de memórias sobre jesuítas da aula passada, sabe? Nossa, verdade, tem esse trabalho mesmo. Mas falando em memória, vocês sabiam que memorização era um método empregado pelos jesuítas? Meu Deus, né, gente? Tipo, é muito doido a gente parar pra pensar que tem uns métodos assim do passado que duram até hoje. Tipo, teve coisa que não mudou. Então, eu sei que o trabalho é nosso, mas eu nem li o texto direito. Como começou essa história de jesuíta? Ai, amiga, pode deixar que a gente conta. Então, com o avanço do protestantismo pela Europa do século XVI, a Igreja Católica se viu muito ameaçada, começando um processo chamado Contra-Reforma. Ela se deu por meio de uma série de ações realizadas pela Santa Sé, que incluía a catequização de pessoas por meio dos próprios jesuítas, a reativação do Tribunal da Inquisição, proibição de livros, esse tipo de coisa. Uma das faces da Contra-Reforma foi a criação da Companhia de Jesus por Santo Inácio de Loyola, lá por 1534, que tinha por objetivo combater as heresias e o protestantismo. E assim, os primeiros colégios foram fundados lá em 1540, mas não era a intenção de Santo Inácio no começo abrir escola para externo não, viu? Mas aí uma coisa foi levando a outra até que eles perceberam vantagens nessa missão educativa. Logo, em 1548, foi aberto um colégio em Messina, o Colégio de Messina, e foi uma experiência de muito sucesso, porque eles viram aí uma oportunidade de renovação cristã. E assim, a gente sabe, né, que educando é a melhor forma de propagar ideias e culturas. É a melhor forma mesmo, amiga. E então, mas eu vou aproveitar e fazer um paralelo aqui com o Brasil, pra gente lembrar. Nessa mesma época, 1548, 1549, o Dom Pedro II, ele instituiu aqui no Brasil o governo geral, porque ele precisava continuar com a empresa açucareira, só que as capitanias não estavam dando conta mais, e para centralizar também, né, o poder administrativo na colônia. E daí, quando ele instituiu o governo geral, veio para cá os primeiros jesuítas. Tanto que o Tomé de Souza, que veio, ele foi o primeiro governador geral daqui. E daí nessa missão, né? Nessa missão pra cá, vieram 4 padres e 2 irmãos chefiados pelo Manuel da Nóbrega. Nossa, bem lembrado, amiga. Mas a gente sabe que a missão dos jesuítas aqui era realmente converter os nativos na fé católica, né? Tanto que eles foram criando escolas, colégios, seminários espalhados por todo o país. Eu acho, se eu não me engano, o primeiro colégio foi exatamente em Salvador, né? Fundado pelo próprio Manuel. Sim, e hoje em dia até a Catedral de Salvador lá é muito linda, sério, gente, a gente tem que ir algum dia. Nossa, e eles tinham tanto poder e influência que 10% de todos os impostos arrecadados da colônia brasileira eram destinados aos colégios jesuítas. E esse processo de colonização foi super violento, né? Porque primeiro eles tiveram que tomar posse das terras, conquistar todo o povo daqui, e também teve aquela inculcação dos valores, práticas, além da catequese, né? Que converteu todo mundo, ou pelo menos tentou, né? Nesse processo de colonização, que a educação se dava por meio da catequese e tal, teve 3 etapas, não teve? Isso, amiga. O primeiro período foi o período heróico, né? Que foram as primeiras ações dos jesuítas. Começou em 1549 e foi até o fim do século XVI. E aí, nessa época, eles ensinavam a gramática, a doutrina cristã, ler, escrever, a música. E também eles tinham uma preocupação com um projeto de educação para o sexo feminino. Eu achei super interessante. O outro período foi de 1599 a 1759, onde essa educação foi organizada e consolidada. E o último foi a fase pombaliana, onde o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, o que deixou a situação da educação bem problemática. Além disso, ele inseriu as aulas régias, que foi a primeira sistematização de ensino público e laico, o que segue até hoje. Mesmo com as novas formas de ensino, esse método permaneceu, não é? Com aqueles professores que tinham aprendido com os jesuítas. Creio que sim, pois até hoje esses métodos acompanham as escolas atuais, mas depois eu explico isso. Mas falando de educação no Brasil, como que viviam os povos nativos? Eles já tinham um tipo de educação, não tinham? Então, os povos nativos viviam uma espécie de comunismo primitivo.
com a economia natural e de subsistência. A relação entre eles englobava tanto homens quanto mulheres, era dividida por idade e transmitida oralmente. Por isso que os mais velhos eram muito valorizados, porque eles eram considerados a biblioteca da comunidade, porque eles que tinham todo o conhecimento. Então, gente, mas vamos lembrar que o que a gente conhece da educação indígena é uma aproximação, né? Porque é muito difícil a gente definir, assim, a educação indígena. Até porque eram muitos povos, entendeu? De cada região, cada um tinha seu costume. A educação se apoiava em 3 elementos básicos: na tradição, para resistir à aculturação, na força da ação, que é o aprender fazendo, e na força do exemplo, que era imitar o comportamento dos mais velhos. Verdade, né? Mas eu lembro mesmo que eu li que o Saviani disse uma frase assim: havia educação, mas não havia pedagogia. Porque justamente não era uma ciência sistematizada, né? Mas estava englobado no dia a dia. Gente, a primeira ordem que veio pra cá catequizar os indígenas foi a dos jesuítas mesmo? Não, acho que não. Que eu me lembre, antes deles, teve outros que vieram pra cá evangelizar. Sim, os primeiros foram os franciscanos. Eles vieram junto com Pedro Álvares Cabral, mas não instituíram nenhum sistema de ensino. Mas mesmo assim, construíram internatos para o ensino da doutrina, lavragem da terra e outros ofícios. Então, teve os beneditinos também, né? Que fundaram colégios e conventos espalhados pelo país. E tiveram algumas ordens também que atuaram assim, mas elas atuaram de forma bem dispersa e sem nenhum apoio oficial. E pra falar a verdade, eu nem vou estar lembrando assim o nome delas agora. E também acho que nem é importante pra gente agora ficar aprofundando nelas. Tá, então voltando aos jesuítas, onde que o Hatch se encaixa nessa história toda? Então, essa parte é muito interessante. Ele foi desenvolvido no período heróico. A primeira edição dele foi em 1586, mas estava incompleta, então não virou lei nem nada. E o definitivo foi promulgado em 1599, no fim do período heróico. O livro ficou conhecido como uma espécie de pedagogia de tamanho único, para que todos os colégios fossem padronizados, seguissem o mesmo conteúdo, o mesmo funcionamento e essas coisas. Mas o que era isso exatamente? Ai, amiga, pode deixar que eu te conto. Era um documento com validade de lei que continha as normas e regras que sistematizavam o ensino jesuíta. E aí o seu conteúdo pode ser dividido em 3 partes: administração, currículo e metodologia. Sim, amiga, é verdade. Então, em relação à administração, foram atribuídas funções e normas para cada cargo na hierarquia. É isso mesmo. O reitor, por exemplo, convocava e dirigia reuniões, presidia as grandes solenidades, distribuía os ofícios. Aí o prefeito de estudos acompanhava de perto a vida escolar, viam se estavam cumprindo o regulamento, visitava as aulas, e o prefeito da disciplina ajudava na boa ordem e no bom comportamento. Nossa, amiga, tá manjando, hein? Até parece que nos slides. Pois é, amiga, e tem mais. O currículo ele era basicamente pautado nos ideais teológicos, filosóficos e humanistas, né? E no fim das contas, constituía em técnicas verbais, memoriais, formalistas. Ela começava com a preleção, que era tipo uma apresentação do que vai ser estudado, sabe? Vinha de início, assim. Aí em seguida vinha a composição, que depois da aula eles pegavam assim os enfoques, os conceitos principais e escreviam sobre eles, sabe? Redigiam, era uma imitação, assim, não sei como explicar. E por fim vinha a memorização, né? Que é o que a gente falou lá no começo, quando a gente começou a conversar, que é usado até hoje. Mas tinha também outros exercícios escolares, é claro, né? Não deixa de lado outras inúmeras formas de aprender. Ah, e o teatro também, ele servia para fortalecer a memória, para mais um monte de coisa, acho que é para aprimorar a dicção, os gestos, as atitudes, estimular a confiança, o domínio próprio, e também servia para fortalecer o hábito de frequentar as assembleias, né? Sim, verdade. Ele era bem regulamentado e tinha várias formas, como diálogos, comédia, drama litúrgico, autos, representações de mistérios e tragédias. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que o Ratio era baseado no método de ensino chamado Modus Parisiensis, que era um método utilizado nas universidades de Paris. O próprio Santo Inácio, mesmo conhecendo outros métodos, achou melhor usar o Modus Parisiensis porque, para ele, não tinha jeito mais fácil e mais eficiente de se chegar ao conhecimento pleno da língua latina. E como que era esse outro método que eles conheceram mesmo?
O método itálico, ele não seguia um programa estruturado, ele era um método de ensino mais livre. Ele não tinha essa obrigatoriedade de uma sequência de aprendizados. Ele não separava os alunos por idade, nem por nível de formação. Isso, já o método parisiense, ele era bem diferente, né? Tipo, ele separava os alunos por classes e separava também por nível e idade semelhante. E ele tinha um programa previamente fixado, composto por um conjunto de conhecimento proporcional ao nível do aluno. E é o germe da nossa escola moderna, né, gente? Esse método é aquele baseado na escolástica, não é? Isso mesmo, ele tinha 3 principais pilares. O primeiro era o lectio, que era a preleição daquilo que ia falar na aula. O segundo era a disputatio, que eram questões levantadas pela lectio. E o terceiro era o repetitiones, que eram repetições daquilo ensinado em aula na frente do professor ou de um aluno mais adiantado. E eles tinham como mecanismo de incentivo ao estudo castigos corporais, prêmios, condecorações, louvores. Nossa, mas essa pedagogia dos jesuítas tinha um caráter meio elitista e conservador, né? Com certeza, e ela foi limitada, né, por ensino superior e secundário, dirigida para os filhos de classe dominante, e tinha o objetivo de formar um cidadão cristão e católico, né? E nessa, o ensino ele não era um ensino crítico, que você tinha uma liberdade intelectual, até porque a razão era submetida aos dogmas da igreja, né? Sim, o conhecimento era tipo uma verdade revelada que tinha que ser transmitida para os alunos. E principalmente porque foi um instrumento de colonização e de aculturação dos indígenas, né? Tá bom, gente, mas assim, sobre o trabalho mesmo, como que a gente vai apresentar? Ah, gente, mas e aquela ideia? Não, Isa, a gente não vai se vestir de jesuíta e apresentar o trabalho cantando um rap. The world don't move to the beat of just one drum.